Bom dia, sexta-feira, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje, sexta-feira, aqui em Goiânia e também no restante do Brasil, temos hoje várias notícias aqui para deixar você mais inteligente do que você já é. Hoje temos resultado do IPCA, inflação, com resultado surpreendente. Hoje o programa está realmente bom, ó. Temos Petrobras, balanço da Embraer, nova reunião sobre corte de gastos, e aí, dessa vez vai ou não? Também temos aí, ó, a Petrobras aprovando o pagamento de 17 bilhões em dividendos. Você aí, acionista da Petrobras, fique esperto, porque você vai entender em que momento você pode se posicionar ou não. E também na contramão do Brasil, que aumentou a taxa de juros, o Fed, né, o Banco Central norte-americano, abaixa ali a taxa de juros norte-americana. A gente vai falar mais sobre os impactos disso. Ao meu lado aqui tenho ele hoje, a dupla sensacional. Quem? Hoje você tá bem pastel, hein? Você tá um pastelzinho, hoje eu tô cara. terroso, o pai tá terroso. O pai tá terroso, cara. Matheus Malheiros. Bom dia. Bom dia. E também temos aqui Douglas Ribeiro, analista de investimento aqui da UVP Capital. Bom dia a todos, bom dia Malheiros, você tá bom bonitão dia. Hoje mesmo. Você tá bonito, bom dia cara. Lucas e bom dia Edson. Você tá garboso. E bom dia também a todos de casa também. Elegante. Acompanhar nosso programa Todo hoje. mundo de casa mesmo? Todo mundo? Todo mundo. Até todo mundo. pro... Mas o Lucas tá vendo ao vivo? Ah, mas o Lucas é alguém mais especial hoje também. Eu também. Lucas, você é especial mesmo. Não é? Você é especial, Lucas. Então começamos agora um programa de tradição. De que forma? Lendo os índices de maneira bem rápida, sucinta, para que assim vocês consigam entender o que aconteceu de ontem para hoje no mercado. No Brasil, o nosso mercado de ações, né, o índice Bovespa, fechou em baixa de 0,51% a 129.681 pontos. Com destaque na ponta negativa, a gente tem as ações da Guararapes, Guar3, que é a empresa dona da Riachuelo, que teve uma queda de mais de 12% nas suas ações. 12%? 12% em um dia. Mas por quê? Esse movimento se deve a uma realização de ganhos que teve. Porque mesmo após essa queda, desde janeiro, a empresa acumula uma alta de quase 32%. E pelo mesmo motivo de realização de ganhos, a Petz também teve uma queda de 13%. E na ponta positiva, a Vale se destacou, né, e recuperando as perdas da véspera com uma alta de 4% na sessão, acompanhando também a alta do minério de ferro. Os mercados dos Estados Unidos, índices futuros abrindo aí, né, numa leve alta, né, também após a eleição presidencial, e colocar os três índices no caminho agora de fortes ganhos semanais, né, a caminho de registrar a melhor semana desde novembro de 2023. E dentre eles o Nasdaq é o que teve o melhor desempenho, né, naturalmente porque tem uma maior composição em tecnologia, que são as empresas que têm trazido grande parte dos retornos do S&P 500. Mercados na Ásia fechando sem direção única, um destaque para a queda das ações chinesas, por conta que as medidas anunciadas para estimular a economia chinesa, né, foram avaliadas como insuficientes pelo mercado para trazer esse estímulo. Mercados europeus também operando sem sentido definido, né, com os investidores aguardando os resultados corporativos do pregão e reagindo aos cortes de juros de 0,25 nos Estados Unidos e também no Banco da Inglaterra. Nas commodities, o petróleo operando no vermelho, já que tem um risco de um furacão no Golfo do México que pode afetar a produção de petróleo e gás, né, dos Estados Unidos, e as políticas do presidente Donald Trump, que ainda estão sendo avaliadas para ver como que vão afetar o fornecimento. E cotação do minério de ferro também fechando em baixa, né, por conta desse anúncio que foi avaliado como insuficiente pelo mercado para estimular a economia chinesa. Nas moedas, a gente tem o dólar aqui subindo 0,83% a 5,72 e o Bitcoin caindo cerca de 1%, beirando aí os 76 mil dólares. Uma pequena correção ali, né, do Bitcoin. Exatamente. Então agora as notícias internacionais. Começamos agora com o corte na taxa de juros norte-americana pelo Fed, Federal Reserve. Como que funciona, né? A gente esperava ali um corte de 0,5, né, ou 50 pontos base ali, de acordo com o Malheiros, né, que ele fala igual a Faria Limer. A gente já estava na discussão sobre isso, se era pontos percentuais, 0,5 ou era pontos base. Não, chama aqui na câmera. Qual que é o negócio? Quando você vai falar de movimentos aí de taxa de juros, são movimentos muito pequenos. Então não vai subir 1%, cair 1% de um dia para o outro. Não, o mercado ele funciona de 0,25 e 0,25. Então, você não fala 0,25% que é errado, são pontos percentuais. Então, ao invés de você falar, os Estados Unidos cortaram a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, você fala em pontos base. Um ponto base é 0,01 ponto percentual. Ou seja, 25 pontos base, ou bases, né, no plural, são 0,25 pontos percentuais. Então, você fala 25 bases. Muito mais fácil. Então é isso, apesar dos 0,5 pontos base points, o 0,5%, só não é bips.
0,5%, que foi o corte anterior. Dessa vez, em linha com o que o mercado já esperava, o corte foi de 0,25%, somente a metade. Isso é muito ruim pelo Brasil, pelo fato de que continua essa queda de juros mais lenta que acontece nos Estados Unidos, faz com que o mercado ainda continue interessante para esses investimentos em renda fixa. Isso é um problema pelo fato de que é oferta e demanda. Enquanto a gente sobe alto a taxa de juros para tentar deixar nosso mercado ainda mais atraente perante toda a questão Brasil, os Estados Unidos desce de maneira mais lenta, ou seja, a gente vai ter que talvez aumentar ainda mais para manter-se atrativo perante o mercado como os Estados Unidos. Exatamente, que você realmente resumiu muito bem que a notícia também estava trazendo. Queria colocar só 2 pontos em relação a investimentos internacionais e também sobre a inflação brasileira. Porque quando a gente fala sobre investimentos internacionais, é claro que tem investimentos direto, então não só aqueles investimentos especulativos em bolsa de valores, mas também comprando empresa. Porque quando os investidores vão fazer ali a avaliação de valuation das companhias, geralmente eles esperam um retorno e mais um prêmio de risco. Então, quando a taxa de juros americana vem diminuindo a passos mais lentos, acaba que o prêmio de risco para investir nas empresas brasileiras e também ali no capital produtivo, ele fica mais contracionista, ou seja, você não tem uma grande ideia assim de você investir mais ou então você entrar mais em ativos mais arriscados. Então, isso é ruim em questão de investimento no nosso país e também pode impactar aqui em questão mesmo da inflação brasileira, porque a gente é um país exportador, então além da gente, claro, quem é produtor e exporta, isso até pode ser uma tendência positiva, mas a gente também tem que analisar ali na outra moeda, porque a empresa não apenas vende, ela também investe, a empresa também tem que comprar insumos que às vezes também vem do mercado internacional. Então o dólar mais fortalecido e muito vai em relação ali às políticas também do Donald Trump, tanto o juro alto como também a questão dele de fortalecer o dólar pode prejudicar tanto na parte internacional aqui de entrada de recurso estrangeiro, como também na parte ali da inflação brasileira que pode aumentar ali os juros futuros, porque o primeiro remédio mesmo para controlar a inflação no curto prazo do Banco Central é aumentar as taxas de juros, então às vezes a gente pode ser penalizado aí com a redução mais lenta mesmo das taxas de juros do Banco Central americano. Então isso pode impactar também e de alguma forma, mesmo com essa queda, ainda está bem atrativo investir em renda fixa nos Estados Unidos, não só vinculado a títulos públicos, como também títulos privados. Aí no caso eu entro mais aí na parte dos bonds também. Tem muitas empresas, até brasileiras, que estão emitindo bonds e às vezes tem taxas bem atrativas, por exemplo, 6, 7% em dólar. Então dá para pegar essas oportunidades também no mercado internacional. Maravilha. Outra notícia internacional que temos é a respeito da Alemanha. Então, os alemãos, né? A gente tem aí uma crise ali, uma recessão na economia que já dura mais de 2 anos, né? E que hoje o chanceler, que é o Olaf Scholz, pode inclusive tender a perder o cargo por um rompimento na estrutura da base política que mantém ele no poder, que é chamado de semáforo, que é os verdes, os vermelhos e os amarelos, né? Que é quem? Os amarelos são o pessoal liberal, né? Que esses romperam com essa tríade ali. Os vermelhos são os sociais-democratas e os verdes são os ecologistas ali. Então, essa tríade que mantém o chanceler, né, na maior economia da Europa, por isso que se influencia bastante, como é a Alemanha, o que aconteceu? A gente tinha os verdes, a gente tinha os vermelhos, como social-democratas, ecologistas, e os amarelos eram os liberais. Porém, apesar da recessão estar durando ali, isso tem muito a ver com a guerra na Ucrânia, tem muito a ver com as questões ambientais, tem muito a ver com a recessão que a Europa inteira tá sofrendo nos últimos tempos, né, com a pujança da China, Estados Unidos e tudo mais. O pacote, né, para 2025, orçamentário, veio com um rombo ali de bilhões de euros na previsão que o chanceler colocou. E aí os liberais bateram o pé e falaram, pô, não quero participar dessa tríade mais. Parabéns para a Alemanha pelo mínimo de vontade de tentar manter a austeridade fiscal, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente se acostumando com o rombo público e vai levando. Lá na Alemanha falou em rombo, já demitiu o ministro das Finanças, o Christian Lindner. Então, enquanto você tinha um chanceler que desejava aumentar mais os gastos públicos por meio da contração de mais dívidas, né, citando, por exemplo, os impactos da invasão da Rússia na Ucrânia, que tem principalmente envolvendo a Alemanha questões energéticas, né, que interrompe o fornecimento de gás natural. Então, na Europa, como é muito frio, é comum que todas as casas ali tenham aquecimento, eles demandam muito das commodities
para conseguir manter a energia, ter esse gasto energético para manter as residências aquecidas. E a Rússia é a principal fornecedora de gás para a Europa. Então, quando você tem esse conflito, né, naturalmente acaba impactando esse suprimento. É um fator inflacionário, por exemplo, para a economia alemã. E, claro, tem gastos ali militares que tem que naturalmente ser levados, porque você tem aquela tensão ali na região, então os países eles começam a se preparar, né? Tem até uma frase do latim que é muito usada aí dentro de operações especiais, que é "si vis pacem para bellum", que é o quê? Se quer paz, prepare-se para a guerra. Né? Então é exatamente o que os países fazem. Então vão investir em exércitos justamente porque com poder dissuasivo, na realidade, para evitar que alguém acabe atacando. Então você tem essa tendência de aumento com gastos militares. Então, dentro desse contexto, né, que o chanceler propôs o aumento de gastos, o Lindner ele defendeu, né, essa austeridade fiscal, então se opôs ao corte de gastos, ele foi favorável na realidade um corte de gastos e defendeu cortes de impostos, então bem em linha com uma proposta mais liberal. Ele vai ter que tentar de alguma forma manter essa base liberal para que ele permaneça no poder. Exato. Só que daí ele acabou se batendo com o chanceler e acabou sendo demitido do cargo. Então, junto com isso, né, os liberais deixaram outros ministérios, inclusive. Então, agora o Scholz está liderando um governo minoritário. Né? Ele não tem ministérios, perdeu a maioria no parlamento, o que pode, inclusive, resultar na antecipação das eleições da Alemanha, em cerca de 6 meses, que vão ocorrer, então, em 15 de janeiro. E a expectativa é que o governo de centro-esquerda perca o comando do governo. Então, segundo pesquisas, né, a Aliança Conservadora tem cerca de 30% das eleições de votos, enquanto o partido de extrema-direita está com 16%, e o partido do atual chanceler está em terceiro lugar, com apenas 14% das intenções de voto. E se a gente for pensar, tá tendo uma aversão mesmo de ideologias na própria Europa, como também nos Estados Unidos, e aqui talvez no nosso país pode acontecer. De saindo de uma centro-esquerda, ou às vezes uma de esquerda, e vindo mais para um centro ou para uma direita. A gente também, está né? vendo uma ciclicidade na realidade, né, na política. Em várias Então, economias. alguns anos atrás, você tinha os governos de esquerda, né? Você tinha essa onda que acabou indo lá pelo mundo. Por exemplo, você teve Lula aqui no Brasil, né? Dilma, aí você teve o Barack Obama lá nos Estados Unidos, depois você teve essa inversão de ciclo, e agora talvez a gente esteja vendo novamente outro movimento de inversão. Né? Aqui no Brasil já se percebe que essa derrota avassaladora que o PT teve nas eleições municipais, então bem aquém do que o partido esperava em relação à conquista de prefeituras, principalmente nas capitais, que pode servir até como prelúdio, por exemplo, para as eleições brasileiras de 2026. Nos Estados Unidos, né, o Partido dos Republicanos, que conquistou a presidência, a maioria no Senado e se encaminhando para conquistar a maioria na Câmara dos Deputados. Então acabou tendo essa virada, né, muito aí para ideologias de direita. Exatamente. E acho que até uma forma de conscientizar o investidor, porque muitas vezes é sobre tese de investimento, né? O Lula tá voltando para a presidência, vamos investir em empresas de construção civil, porque vai vir Minha Casa Minha Vida e vai impulsionar as receitas dessas empresas. Aí acaba que daqui a pouco é uma outra ideologia, é um outro presidente, e a ideia nossa é sobre tese de investimento que vai ganhar dinheiro em qualquer governo. A longo prazo. A longo prazo Nós também. falamos, o Lula ganhou, vamos investir em tal coisa, né? Tal presidente ganhou, vamos investir nisso porque tem afinidade aí com o setor. Cara, não faz sentido. Porque você vê, a política, né, uma ideologia dominante, acaba sendo cíclica. É o que a gente comentou. Você tem vários governos de esquerda e de direita se alternando. Então não faz sentido você querer investir em uma tese por conta de uma eleição. Você tem que achar alguma coisa que não dependa desse viés político de quem que esteja no poder. Achar um negócio que de fato seja sólido e não dependa de incentivos governamentais para funcionar. Maravilha. Agora vamos para as notícias nacionais. Começamos pelo lucro da Petrobras. Então você, acionista da Petrobras, fique feliz, porque o lucro cresceu aí 22,3% no terceiro trimestre agora, em comparação com o trimestre do ano passado, né? O bom desempenho foi impulsionado principalmente pelos resultados financeiros positivos e também pela redução do custo operacional. Parabéns para os diretores da Petrobras. E principalmente ali para a Magda Chambriard, que é a atual CEO da empresa, porque teve a mudança ali dessa composição mesmo ali do conselho de administração, e na época as ações caíram, muita gente achou que teria grandes problemas ali para a operação, porque ela saiu mesmo do PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, e voltou a ser a política anterior. Então isso
Impactou no curto prazo, mas agora está voltando a ter grandes resultados, principalmente aqui na parte da receita, porque a receita subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior de 2023 e chegou a 129,58 bilhões. No caso aqui do lucro operacional, o EBITDA teve uma pequena queda ali de 3,8%, chegando a 63,67 bilhões, que foi impactado ali pelo petróleo Brent e também aqui por conta de menor margem no refino ali do diesel. Então isso acaba impactou um pouco os resultados dela. E por que o resultado financeiro da empresa veio positivo? Por conta de uma diminuição aqui em relação à dívida da companhia. Porque quanto menos dívidas você tem, você paga menos despesas financeiras, então isso é positivo lá dentro da estrutura da DRE. Porque a dívida dela caiu 3,1%, chegando a 59,13 bilhões no terceiro trimestre, contra 60,99 bilhões no mesmo período de 2023. Aí, no caso, a Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, ela destacou ali que o lucro foi expressivo, com forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira como também da dívida bruta. E eu só queria trazer um dado interessante, que sobre o fluxo de caixa livre da empresa. Isso aqui já entrando já em fluxo de caixa, é o demonstrativo contábil. A empresa gerou um fluxo de caixa operacional de 62,7 bilhões, que é basicamente as entradas e saídas operacionais da empresa, então receita, às vezes pagamento ali a fornecedor, então ela gerou esse caixa ali. E depois ela fez novos investimentos e depois que aí entra o fluxo de caixa de investimento e o que sobrou é o fluxo de caixa livre, que foi 38 bilhões. Então mesmo que a empresa, por que eu falo isso? Porque no trimestre anterior a empresa teve um prejuízo, mas foi por conta de resultados não recorrentes e mesmo assim ela pagou dividendos, se eu não me engano na época pagou mais de 13 bilhões de reais. E hoje novamente ela aumentou o dividendo para 17 bilhões. Então acaba que o investidor às vezes fica olhando notícias e fala, a empresa deu prejuízo, ou a empresa deu um lucro muito alto. É sempre importante olhar o fluxo de caixa, que é daqui mesmo que sai o dinheiro para pagar os dividendos. Às vezes a empresa pode ter um prejuízo, mas é daqui que sai os recursos para pagar o provento para o acionista. É mais perceptível o recurso que vem do caixa, porque se não tem reconhecimento contábil, isso não pode impactar ali na questão do dividendo. Tentando deixar mais lúdico essa parte de contabilidade, você tem dois demonstrativos que são muito importantes para você ver essa questão de lucro e do dinheiro que entra e sai da empresa, que é o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. São regimes diferentes, né? O DRE é por competência, que a gente fala, que ele reconhece uma transação na hora que ela é efetuada. Então imagina, por exemplo, que você vai comprar um celular aí em uma loja. Beleza, você vai lá, compra ele parcelado em 12 vezes. No DRE, vamos supor que 12 vezes de R$100, por exemplo, celular de 1.200. No DRE vai ter uma receita de 1.200. Por quê? Ele não reconhece que foi feito a prazo, ele reconhece só o que você teve ali de vendas no mês. E daí, no fluxo de caixa, é reconhecido 100 a 100, todo mês entrando R$100 para a loja. Entende? Então, essas que são as diferenças. O fluxo de caixa, ele mostra, então, que realmente entrou, isso é como se fosse um extrato mesmo financeiro da empresa. Enquanto o DRE traz essa visão só de reconhecimento, independentemente se é vista ou se é parcelado. E daí até relacionando com outro demonstrativo, que você tem essa tríade, né? Demonstrativo de resultado de exercício, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Né? Nesse caso, que você teve uma venda de 1.200 parcelada em 12 vezes de 100, por exemplo, lá no seu balanço patrimonial ia aparecer no seu contas a receber, né? 1.100, você recebeu 100 ali no primeiro mês e depois ia ter 1.100 no seu contas a receber no seu balanço patrimonial. E é assim que um regime é interligado com o outro. Então isso inclusive é uma forma, né, de às vezes se auditar balanços, por exemplo. Claro, é um processo muito mais complexo, mas você tem que ver se uma coisa realmente bate ali com a outra. Então, por exemplo, agora vindo para essa parte mais contábil mesmo, explicando dentro de um balanço de uma empresa, você tem o DRE, você tira todos os custos, beleza, chegou ali no lucro líquido. E o fluxo de caixa a gente chama também de regime de conciliação nesse demonstrativo, porque aí você vai fazendo alguns ajustes, refletindo que não foi uma despesa que saiu do caixa da empresa para refletir essas movimentações financeiras. Então você parte ali do lucro líquido, por exemplo, e você devolve depreciação e amortização no seu fluxo de caixa. Por quê? A depreciação não é que a empresa está gastando. Imagina que você comprou um carro, por exemplo, e ele vai se desvalorizando, né, ano após ano. Beleza, você está perdendo dinheiro, mas não é uma despesa que saiu do seu bolso. Então isso é reconhecido no DRE da empresa, mas não aparece no fluxo de caixa. Então acaba sendo devolvido tudo que tem de depreciação e amortização. E você vai fazendo esses ajustes, que nem, por exemplo, se você teve um aumento no contas a receber,
Por exemplo, significa que você teve, né, mais vendas que você teve a prazo e, consequentemente, você tem que empregar um capital de giro maior ali na sua empresa. Então, isso influencia no capital de giro, e se você teve um aumento na sua necessidade de capital de giro, por exemplo, isso acaba sendo um detrator do seu fluxo de caixa, diminui o fluxo de caixa que você gerou. E dentro de todos esses fatores que o Douglas falou, fluxo de caixa de investimentos, que é quando a empresa comprou, né, sei lá, uma locadora de veículos comprou um carro, fluxo de caixa de financiamento. Então, a empresa contratou, né, ela contraiu dívida com o mercado, né, fez um financiamento para conseguir comprar esse veículo. Daí, quando você vai somando todos esses fatores, você tem um fluxo de caixa livre, que é o que o Douglas chegou. Exatamente. Chama! Só queria trazer um destaque, parabéns, mano. Você Parabéns, foi cara. muito bem. Cara, terroso, você fica Você tá sensacional, muito cara. bem. É Parabéns. a sua melhor skin. Esse com terroso. Virei mais vezes. Só posso dar um adendo antes? Pode. E por quê? Porque tem essa putaria toda de 3 grandes demonstrativos, né? Imagina o seguinte, imagina que numa DRE se não houvesse a DRE, se fosse só o fluxo de caixa mesmo, né? Imagina que em um mês de janeiro você investe pesado em tráfego pago, em marketing, em recursos para que você faturasse um valor maior. Só que você recebe parcelado. Então você nunca ia conseguir entender se você realmente break-even, ou seja, se você deu lucro ou não na operação, mesmo que você receba depois. Simplificando, você tem uma loja você é uma padaria, você vende pães, né? E aí você está vendendo ali 100 mil reais de pães, normalmente você gasta 10 mil reais em marketing, em geral, para você atrair clientes. E você fala, porra, em janeiro aqui eu vou investir 50 mil reais em marketing. E aí você investe 50 mil reais em marketing, ok. Então você teve um custo muito mais alto aqui em marketing, né? Só que, imagine que você vendeu muito, mas começou a vender parcelado. Ou seja, você vai dar aquele mês com um prejuízo absurdo. Fala, pô, não vale a pena investir tanto em marketing, não vale a pena inflar minha operação em momentos para conseguir esse retorno financeiro, porque esse retorno financeiro não veio nesse mês. Quando você tem a DRE, você vê que a competência, e aqui está a diferença, competência e vencimento, né? A competência daquele mês, daquele resultado, veio através das medidas que eu implementei. E aí você tem um resultado bom, de lucro ou não. Já o vencimento são as parcelas que você vai receber para você saber se o fluxo de caixa morre ou não nesse meio período. Nessa situação também, falando contabilmente, então, no primeiro mês, né, que você vendeu muito, mas vendeu parcelado. Você teve lucro? Teve, só que essa geração de caixa foi negativa. Isso, porque você boa. vendeu a prazo. Então, essas vendas a prazo iam cair, que nem eu falei, no seu balanço patrimonial, lá no seu contas a receber. E você ia recebendo posteriormente nos outros meses. Então você, nesse caso, aumentou, né, como sua geração de caixa foi negativa, se aumentou a necessidade de capital de giro da sua empresa. Então você teve que aplicar caixa na operação. Aí você pode captar de onde quer que seja. Pode ser do seu próprio bolso, por exemplo, como controlador, ou pode ser via ali bancos, por exemplo, né, usando linhas de capital de giro. Exato, capital próprio ou de terceiros. Mas aí você necessariamente teria que ter empregado capital na operação para ela continuar rodando. Queria só fazer um destaque em 2 indicadores importantes disso, que é o prazo médio de recebimento e pagamento, que você calcular ali o ciclo financeiro e depois o operacional. Pra você chegar no prazo médio de recebimento, você divide ali a questão do contas a receber, contas a receber por vendas vezes 360, então você consegue ali prazo médio de recebimento. E no prazo médio de pagamento você pode pegar ali fornecedores e contas a pagar, fornecedores por também esse tipo CMV também, dividido por 360, você vai encontrar ali qual que é a média de contas a pagar, que aí você vai pegar ali a parte do prazo médio que que a empresa recebe dos Exatamente. clientes e paga os fornecedores. E aqui está uma forma muito simples de você aumentar a sua margem de lucro também. Então imagine que você tem uma loja ou qualquer outra comercialização de produtos ou até serviços legais ou ilegais. O que você pode fazer? Você tem ali, se você trabalha com a Pagar.me, Mercado Pago, PagSeguro, qualquer coisa, você tem ali uma forma de recebimento. Geralmente, todas essas adquirentes, que são esses gateways chamam adquirentes, elas colocam uma antecipação. Então o cliente paga em 12 vezes, 6 vezes e você recebe no mesmo mês. Quando você faz isso, você paga uma taxa sobre aquele valor. Então, gradativamente, quando você tiver caixa, ou seja, quanto mais caixa você ter, você começa a tirar essa antecipação. Então, começa a antecipar agora, que é dia 1, D1 que eles chamam,
Pô, coloca D14, e aí você vai ter um buraco de caixa aqui, só que aí você vai preenchendo. Agora D30, até o momento que você consegue receber no fluxo. Por quê? Porque aí você tira uma porcentagem do faturamento total e joga para a margem de lucro, tendo esse fluxo de caixa esticado no tempo. Só que, porra, é legal esticar o fluxo de caixa no tempo? É, pelo fato que você já teria que ter uma reserva de emergência para sua empresa. Para que serve a reserva de emergência? Para que você tenha ali uma projeção de pagamentos que já são recorrentes, como salários, aluguel, blá, 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 blá. E aí você tem um caixa sobrando, parado, rendendo, para que você tenha ali esse pagamento. Só que o que acontece? O Malheiros tem 5 minutos, ele tá me avisando aqui, tenho 5 minutos que vou atender o cliente, então vou acelerar na minha fala. Eu tenho muito compromisso com meus clientes, Boa, tá? Tem vamos mercado lá. secundário, eu tenho que sair para comprar. Então deixa eu explicar. Ó, então, beleza, quando você tem essa correria aqui muito grande, o que acontece? Você pode provisionar o pagamento, ou seja, o quanto que eu tenho que pagar no mês com o recebível. E aí você tem uma reserva de emergência, que é basicamente os recebíveis que você não antecipou. Vai lá. Perfeito. Perfeito? Essa Então vamos finalização acelerar aqui, porque aí o Malheiros já corre. E se precisar correr no meio do programa, atende o cliente, porque o cliente é sempre o nosso o macacão da bola azul. Então agora paramos de falar notícia ruim, notícia irrelevante, vamos para a notícia que importa. Que é o quê? Saiu há 9 minutos atrás, 9 minutos antes do programa. Então já tem 32 minutos atrás, a gente teve aí o resultado do IPCA, assim, a inflação brasileira, né, a média, o índice de preço médio consumidor amplo do mês de outubro. E em comparação com o mesmo outubro do ano passado, porque como ele é anualizado, saiu outubro 23, entra outubro 24. A gente teve um aumento de 0,56%, cara. Um aumento grande, cara. Eles aceleraram 0,56% no mês de outubro. Até por isso que é importante para você, investidor, quando pensa em viver dos seus rendimentos, você tem que considerar a inflação. Você não pode olhar, minha carteira está rendendo 12% ao ano, então eu vou tirar 2% ao ano. Não, porque, por exemplo, né, em um mês o preço acelerou 0,56% no geral. Então você perdeu o poder de compra, na realidade. Por isso que quando você vai fazer um planejamento a longo prazo, você sempre tem que considerar a rentabilidade real da sua carteira de investimentos. Então, nesse mês de outubro, a gente teve essa alta de 0,56%. Em comparação, no mês de setembro, a gente teve uma alta de 0,44%. A expectativa do mercado, né, ficou ali dentro do que imaginava, apesar da mediana ter sido de 0,53%. A faixa, né, esperada era entre 0,45% e 0,68% de inflação. E no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA bateu 4,76%, oficialmente estourando a meta definida pelo CMN para a inflação. 4,76%, sendo que a meta era 3%. Já a meta é 3%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Que daria 4,5%. Então vai até 4,5%, podia ter sido. Já estouramos, está em 4,76%, então vem bem em linha até, junto com esses indicadores, a decisão do Banco Central em aumentar a taxa Selic. Por quê? Que o Douglas falou, taxa Selic é um remédio de curto prazo para a inflação. Como estourou a meta, né, que foi definida pelo CMM, o dever do Banco Central é aumentar juros, né, de certa forma, para conter essa inflação, que em parte é um resultado até da alta do dólar, por exemplo. Mas, só novamente ressaltando isso aí, o dever do Banco Central é cumprir meta de inflação. Então, se a meta é de 3, com tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo, o Banco Central tem que fazer ficar dentro daquilo ali. Né? Não adianta questionar a meta. O Banco Central não pode questionar a meta, não é a função desse órgão. Então, Você fica com CMN. exato. É um resultado, né, simplesmente da meta que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto por quem? Pelo presidente Bacen, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, né, a Tebet. Então, o Campos Neto, o Haddad e a Tebet, que estão dentro do CMN, e esses três que definiram a meta de inflação de 3% que o Banco Central tem que perseguir. Então, por exemplo, antes de criticar, né, Copom por aumento da Selic, critique primeiro o CMN, que define uma meta de inflação, né, que às vezes pode não ser muito alinhada mesmo com a realidade do nosso país. Mas, de qualquer forma, né, o IPCA entra como uma ferramenta, um indicador para controlar a inflação e ter essa metrificação do aumento de preço, e serve como balizador para o Banco Central definir a taxa Selic, né, dentro da política monetária. E ele é composto por uma cesta de bens e serviços consumidos por família com uma renda de até 40 salários mínimos. Por isso vem IPCA, Índice de Preços ao Consumidor amplo. Né, você pega ali, né, de quem ganha um salário mínimo até quem ganha 40 salários mínimos dentro da família. Então você tem várias faixas de renda. Né? E novamente, o que a gente sempre fala aqui, o seu índice de inflação pode ser e vai ser diferente do IPCA, porque você vai ter uma cesta de produtos e serviços, né, diferente do que esse geral. Aluguel, tem o IPGM. Exato. Tem um monte. Por exemplo, quem não mora de aluguel não é afetado por uma alta no preço de aluguel.
Agora, quem tem, por Quem exemplo... é vegano três- não come carne. Exato, quem é vegano come carne. Quem tem 3 filhos que tá tendo que pagar a escola. Pô, a educação vai ter um peso muito maior na sua cesta aí de inflação do que tem no IPCA. Ué, o Douglas, que tá numa idade reprodutiva alta também, por exemplo, o índice de preço de preservativo estoura o orçamento dele também. Então agora vamos para a leitura dos quadros. Quantos minutos você tem, Malheiros? Que é o mais Senhores, importante. agradeço, eu tenho que me retirar. Nossa, eu agradeço a retirada. Vamos lá então. Vamos lá, Mantemos chama. agora leitura dos comentários aí. Permanecemos sem o Malheiros aí para alegria geral da sociedade brasileira. Começamos aqui que eu vou responder um rápido. Daniel Barbosa da Silva 9566. Ele disse bom dia, eu respondo bom dia a você e a sua família. Douglas Ribeiro, quais são seus comentários? Dia. Cara, eu vou espancar você. Vai lá, Douglas. Bom, meu comentário é a Natália Mendonça, 2857, que ela fala, programa brabo como sempre, então, obrigado, agradeço também o comentário. O Caio Maturo, 1318, que ele fala o seguinte, depois da última reforma da educação, acho difícil aprender muita coisa. Assim, eu tenho uma visão sobre os modelos de educação mais voltada ali para cursos técnicos. Aqui em Goiânia a gente tem o IFG, que é o Instituto Federal de Goiânia, que a gente tem até o nosso amigo mesmo, o Godoy, ele estudou lá. Amigo é uma palavra muito forte. Não, mas Nosso colega aí. nosso colega o Godoy, ele trabalha, ele se formou no IFG e também tem na parte ali do UFG, que aí já parte a questão ali da faculdade que ele também tinha feito de economia, e ele fala que foi muito interessante para o desenvolvimento dele ali na parte mesmo de conhecer o que ele queria fazer. Então, acho que é importante mesmo essa linha de raciocínio mesmo dos nossos políticos e pegar ali tanto a parte ali da educação básica, então desde o início ali com 3, 4, 5 anos e também avançar ali nos cursos técnicos que também pode ser uma alternativa ali para você conseguir ali desenvolver as crianças e também os jovens e adolescentes ali para um mercado de trabalho mais competitivo. Jovem hoje tem que trabalhar. Vamos agora para as notícias não tão irrelevantes. O GPBA aprova emissão de debêntures no valor aí de 1,390 bilhões de reais. O que é o GPBA? É o Conselho de Administração do GPBA. Não. É o Grupo Pão de Açúcar. É o Grupo Pão de Açúcar. A gente está falando do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, que emitiu debêntures aí para captar dinheiro da galera. Exatamente, e se a gente for pegar os recursos, vão ser captados, né, e vão ser utilizados para amortização e alongamento parcial das notas promissoras da quinta emissão da companhia. Então imagina só, ele está se captando para pagar novas dívidas. Então que já demonstra que a empresa já está com caixa não tão robusta, né? Porque ela está se endividando. É claro que se a gente for pensar as taxas, né? Às vezes ela se alavancou a taxas maiores e agora está se alavancando novamente, mas com taxas mais atrativas ali para o seu capital de giro e também pagar essas amortizações. Mas esse movimento aqui já demonstra uma certa incerteza em relação aos estados futuros da empresa. É aquele cara que pediu dinheiro emprestado para a agiota e agora está pedindo de novo para pagar o dinheiro que ele tinha pego antes. Exatamente, isso é um bom exemplo, é exatamente isso mesmo. Porque a empresa até no mesmo dia que ela tinha divulgado para o mercado que ia ter aqui essa nova emissão de dívida, ela também reportou ali um prejuízo de 311 milhões, queda de 76% em relação ao mesmo período de 2023. Então ela já está conseguindo ali se recuperar um pouquinho em relação... Está tendo prejuízo, mas teve um prejuízo maior comparado ao mesmo período do ano passado. E aqui um dado positivo é sobre o EBITDA da empresa, porque ela teve um lucro operacional, que a gente sempre fala sobre ele, que é antes de juros, depreciação, amortização, é como se fosse um indicador, o primeiro indicador de geração de caixa da empresa, de 399 milhões, uma baixa de 64,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso aqui também mostra uma certa incerteza ali do mercado. Então a sugestão para aqueles que talvez vê mesmo essa emissão aí, às vezes quer... eu vou investir e tal, fica preocupado com o balanço da empresa, porque a empresa já está se alavancando, a empresa já é de varejo, trabalha com margens baixas, então às vezes pode ter uma taxa atrativa que você está olhando na sua corretora, mas isso pode ter um risco maior. Não é uma recomendação, é só mesmo questão de estudo, não só para o Grupo Pão de Açúcar, como também outras empresas e outros setores, porque empresas emitindo muita dívida e te pagando uma taxa atrativa também pode, de alguma forma, mostrar uma certa preocupação ali no balanço, incerteza, então sempre é importante notar esses dados aí. Maravilha. Então agora, encaminhando para o final do programa, a gente vai aproveitar a ausência do Matheus Malheiros para fazer uma coisa ao qual eu recomendo bastante, que é o seguinte: sempre quando você tiver uma pessoa que convive com você, quando você estiver presente ela, você sempre ofende e faz coisas com que deixe ela desconfortável, porque é assim que a vida é. Porém, quando ela não está presente a você, é o momento onde você elogia ela.
Então, parando para pensar nisso, o Matheus Malheiros, você acompanha aqui no programa a gente. Geralmente a gente sempre ofende ele, chama de carinha de rocambole, fala de alguma doença venérea alcoólica que começa a passar para alguém, fala de algum outro tipo de transtorno mental que não consegue perceber a realidade com tanta clareza, mas hoje a gente vai utilizar a ausência dele para elogiar ele. Então, eu quero dizer para todo mundo publicamente que eu tenho muito orgulho do Matheus Malheiros. O Matheus Malheiros é um cara que já passou no concurso da Força Aérea Brasileira, ficou 1 ano, da Marinha, da Polícia Civil e ainda assim, com 19 anos, veio trabalhar com a gente, 18 para 19. É um cara genial, cuida muito bem dos seus clientes. Hoje ele saiu, inclusive, daqui para ir lá ver o cliente dele para fazer uma compra e conseguir uma rentabilidade maior. Um cara muito divertido. Então, o cara que sair com o Matheus Malheiros para qualquer lugar é sinônimo de diversão. Então, eu tenho muito orgulho do Matheus Malheiros. Ele é um grande amigo meu também, um grande profissional. E eu sei que ele é muito novo, vai viver muito ainda. Eu jogo mais 12 anos de vida aí para ele aí, com a saúde que ele tem. E acho que ele vai ser um grande cara aí no futuro. Qual que é o seu elogio para o Matheus Malheiros? Bom, eu também eu parto muito dessa ideia da alegria mesmo. Então, ele contagia mesmo o ambiente. Então, às vezes, você pode estar um pouco mais ali sozinho e tal, um pouco mais triste. Então, ele traz uma alegria. E é importante porque o Matheus, você vê, a explicação de contabilidade, ele não trabalha com contabilidade, ele nem faz o curso de contábeis, mas o conhecimento que ele tem já coloca ele em um posto assim, poxa, eu já consigo dialogar contabilmente com o Matheus. Então, eu não fico sozinho também. Então, ele é muito inteligente no sentido, assim, de flexibilizar vários conteúdos. Então, vamos falar de economia? Vamos falar de economia, ele consegue ir para um debate forte com qualquer pessoa do mercado financeiro, com qualquer pessoa falando sobre contabilidade. Então, isso também influencia positivamente, não só eu, mas também outros colegas aqui de trabalho, porque, de alguma forma, isso desenvolve o setor. Então, eu tenho muita frase assim, você vai se desenvolver quando você está com pessoas boas, pessoas fortes. Então, imagina que você está treinando no Real Madrid. Você pode entrar como uma pessoa que é muito novo, às vezes tá ensinando ali e tal, mas você treinando com gente boa, você vai se tornar bom também. Então essa visão que eu tenho do Matheus, que ele eleva o nível ali. De futebol, cara. É muito bom. Então é isso aí. E você, Lucas, qual que é o seu elogio pro Matheus Malheiros? Chama. Fala dele. Ó, é os guri. Fala dele. E aí, povo? Chama. Cara, o Matheus é igual todo mundo falou, né? É um cara que contagia mesmo. Onde ele chega, contagia. Mas, principalmente, o menino tem um molho, né, cara? Vocês viram como é que ele tava lindo hoje? Ele tem um molho. O cara tem um molho, tá? E posso puxar o recado final? Já que eu vim aqui, eu vou puxar o recado final. Só pra voltar, a partir de agora, então, elogios feitos pela ausência dele. Quando ele estiver presente, a gente volta a ofender o nosso gordinho. É claro, porque se for elogiar na frente assim, enche vale muita bola, né, cara? Não, pô, quer aí não rola, não dá certo. E recado final, hoje é sexta-feira, se organize, meio-dia, acabou, irmão. Quem fez, fez. E se você não fez, logo cedo, como eu fiz, prepara amanhã. Prepara pra amanhã. A libido estralando mais de 8 mil. Diga. Também tenho só um recadinho final. Ontem saiu um vídeo muito bom sobre o subprime, que era uma crise imobiliária ali nos Estados Unidos, que contagiou várias crises depois de 2008 aí. Foi em qual canal? Aqui da UVP Capital. Da UVP. Então é uma sugestão, ficou um vídeo muito legal, até assistir, foi apresentado pela Isis também, Isis Até assistir. Olha isso. Deixa o comentário lá, nos prestigiando. Eu vim no vídeo por conta do Soco Matinal. Vim pelo Soco Matinal. Então, a gente não corta a verba. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Se preparem para amanhã cedo. Um abraço a vocês e suas famílias.